Gente, nós caímos aqui, mas já estamos de volta. Vou retornar aqui com os professores. Acontece, né, minha gente? Acontece. A internet, ela não decide colaborar no dia de live, ela é assim. Mas vai dar tudo certo, vamos continuar. Tava ótimo o papo, vai continuar ótimo. Fiquem aqui comigo, certo? Mandem suas dúvidas, vamos conversar. Vou chamar os professores aqui, o professor Cleber já entrou. Eu não cheguei a ralar muito na queda, viu? Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, ninguém viu. Vou chamar a professora Marília pra gente continuar esse papo. Tava tão bom, rapaz, mas a gente vai continuar. Deixa eu encontrar aqui ela. A gente tá falando de LGPD, Felipe. Os 5 pontos essenciais para você dominar a lei. Enquanto eu vou convidar a professora Marília para entrar, eu queria que o professor Cleópatra já desse continuidade aí com os 5 pontos mais essenciais para o pessoal já garantir o conhecimento aqui na live. Tranquilo. Tem inúmeros pontos. A LGPD, ela é uma lei interdisciplinar, na realidade, tudo hoje, né, é interdisciplinar. Algumas pessoas usam até a palavra multidisciplinaridade. Eu prefiro usar interdisciplinaridade exatamente porque as áreas se conversam, né? Na multidisciplinaridade você tem algo mais estanque, mas ela não deixa de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter conhecimentos de gestão, você tem que ter conhecimentos de segurança da informação. Aí vocês podem me perguntar, professor, então eu não tenho como trabalhar numa área dessas, né? Já que você está dizendo que ela exige diversas outras áreas do conhecimento, etc. Você chegou a ralar com a queda, professor? Eu não fiquei muito feliz, né? Eu caí, mas estou aqui ainda em pé, né? E eu vou já passar a fala para a professora, eu vou só deixar claro para vocês que um Pode projeto falar, de Cléo, lei pode geral falar. de dados, a gente não consegue fazê-lo sozinho, né? Existem maestros dentro da empresa. Você nos cursos, por exemplo, nos cursos da série, você vai ganhar know-how para juntar equipes, para você ser ali o líder, né? O team leader, o header, né? O head de um projeto de conformidade desses, né? A gente tem lá os planos de ação, todo o passo a passo que você vai precisar para fazer a implementação com profissionais que fazem isso, né? A própria professora Marília já falou para vocês que ela é DPO, e eu estou, né, em cima de um projeto no judiciário também, além de prestar consultoria para algumas empresas também. Então, é, mesmo tendo esse caráter interdisciplinar, é acessível sim, você vai levar para dentro do projeto o conhecimento que você já possui. Eu sou formado em Direito, a gente tem a parte contratual, a gente tem a parte de adequação de minutas, a gente tem dentro do serviço público, por exemplo, resoluções, então tem uma série de coisas que você já vai estar dentro ali da sua praia de atuação, e você vai fazer ali, como eu disse, a reunião de outros profissionais para que vocês possam deliberar a respeito dos outros passos necessários, que eu posso até comentar daqui a pouco também. Professora Marília, nos brinde com mais de suas falas, por gentileza. Após a queda, né? Sim, Eu vai dar tudo lembrei certo. que esperamos que não aconteça mais nenhum tropeço, né? Eu estava ouvindo o professor falar de processo, né? De gestão de processo, e nós, advogados e advogadas, muitas vezes a gente não tem essa expertise, né? Não só de gestão de processo, não estou falando aqui de processo judicial, viu, gente? Nem de processo administrativo. E também a gente não tem muitas habilidades em gestão de projetos, né? Porque quando você implementa a LGPD em uma empresa ou em um órgão público, aquilo é um projeto que tem que ter começo, meio e fim, tem que ter etapa A, B e C, né? A etapa A tem que ter um dono, a etapa B também tem que ter ali uma pessoa que está cuidando, senão a coisa patina, né? Porque muitas vezes nós, advogados, sabemos o que está na lei ou até o que não está na lei, né? O que diz o GDPR, que é
a legislação da União Europeia. Então, às vezes a gente sabe muito bem, por exemplo, como que o Tribunal Europeu está se posicionando, ou uma agência de proteção de dados da Itália, da Espanha e assim por diante. Mas, na hora de implementar a LGPD dentro da instituição, muitas vezes a gente patina. Então, deixo também uma dica aqui para que nós, bacharéis, né, da área jurídica, né, em direito, para que a gente às vezes saia um pouco da nossa casinha, né, do nosso tijolinho, do nosso quadradinho, e a gente se esforce em aprender outros temas de segurança da informação, de TI, de gestão de processo, né, de gestão de projeto, como foi dito aqui, né? Tem muita... Quem ainda não ouviu falar de metodologias ágeis, por exemplo, é muito interessante a gente começar a estudar um pouco isso também, né? E pode ajudar até não apenas em LGPD, mas em vários outros temas que a gente às vezes está implementando no nosso trabalho, né? Vários insights a gente tem quando a gente também sai da nossa casinha. Nesse sentido, né? O que eu vou falar aqui não é exatamente gestão de processo, mas o que manda fazer o artigo 37 da LGPD, o registro das operações, o registro das atividades de tratamento de dado ou processamento de dados, ajuda, ao menos, a gente organizar, saber onde estão as informações na empresa ou naquele setor, departamento. Então, eu vou imaginar aqui com vocês uma planilha de Excel, né? Onde eu tenho várias colunas, né? Onde a gente precisa saber quem coleta o dado, né? Por que esse dado é coletado? Ele é compartilhado com outros departamentos da empresa? Onde ele é armazenado? É no ambiente físico, no ambiente digital, né? Por quanto tempo que eu armazeno? É para sempre? Ad eterno? Opa, ponto de atenção, né? Então, assim, uma série de itens, né? Nessas colunas desse Excel imaginário aqui, que a gente precisa consolidar nas diversas áreas da empresa. Com base, que muitas pessoas da nossa área chamam, que é o ROPA, né? Esse registro das operações. Então, quando vocês ouvirem falar o ROPA, a gente está falando disso que manda o artigo 37 da LGPD. Depois vocês consultem aí, por gentileza. Isso é exatamente gestão de processo? Não. O que o professor Cleorbert está falando é algo mais aprofundado, mais detalhado, e eu acho muito interessante a gente se aprofundar nisso. Mas, para você que não tem essa habilidade, mas precisa implementar a LGPD, uma boa ferramenta, né, para você fazer uso é aquilo que é o recomendado pelo artigo 37. Lembrando que é uma obrigação regulatória. A gente tem que ter esse mapeamento dos dados feito, né? Seja porque a ANPD vai pedir, seja porque uma auditoria interna ou externa vai solicitar, e mais do que questões regulatórias ou até de uma possível sanção, é um jeito de a gente conhecer melhor a empresa, né? Ou seja, como é que a gente faz diagnóstico da empresa? De diferentes formas, uma entrevista, um preenchimento de um questionário, e o que manda o artigo 37, o ROPA, também ajuda muito nesse diagnóstico, né? Porque ali a gente vai colocar uma lupa, né? Onde estão os dados, quem coleta, por que coleta, como, onde, com quem, por quê, todas as perguntas possíveis, né? E isso ajuda muito a gente também a tomar algumas medidas futuras, né? Ali, às vezes, muitas vezes naquela planilha do Excel, a gente coloca ali observações, alterar os contratos, preparar um aditivo, criar uma política específica de retenção de dados, por exemplo, né? Ou seja, conforme a gente vai fazendo esse mapeamento, a gente vai entendendo a organização e a gente já vai preparando essas ações futuras. E agora, então, volta a palavra aí para o querido Cleorbert. Falei muito, né? Professor, desculpa, hein? De maneira alguma, eu poderia ficar ouvindo aqui ad eterno, né? O filósofo Nietzsche dizia
na teoria dele de eterno retorno, que aqueles momentos que a gente não quer que nunca acabem, né? São aqueles que a gente de fato deve viver todos os dias, né? Aquela pessoa que você não gostaria que nunca saísse de perto de você. O professor também tem os pés dentro da filosofia, por isso que ele brinca com essas coisas de vez em quando. Mas, enfim, voltando aí ao tema em pauta, um dos argumentos também a favor da LGPD frente às limitações orçamentárias e frente às limitações culturais das empresas é exatamente deixar claro para o empresário, e isso, claro, são negociações feitas de maneira diplomática, você dizer para ele o que ele vai ganhar além da conformidade. Ele vai catapultar a saúde do negócio dele. Porque, com certeza, e isso eu falo com certeza, quando eu digo isso, é com base em relatórios emitidos por consultorias como a GART, né, a gente levanta isso tudo, esses relatórios todos. A maioria das empresas não tem esses mapeamentos feitos, elas fazem no costume, como eu disse antes. Então, fazendo-se um projeto de conformidade na LGPD, onde uma das premissas de compliance muito batidas para os profissionais de compliance é a documentação, ou seja, a geração de evidências, a geração de artefatos daquilo tudo que você fez, desde as reuniões que são feitas, desde os próprios mapeamentos que são feitos, desde um relatório de atividade de processamento de dados, como a própria professora falou, tudo isso juntos vai gerar evidências, inclusive, para revisões, porque a gente chama de melhoria contínua, né? A gente tem esse projeto, ele é feito em um momento, mas ele vai ser revisado de tempos em tempos. Então, você vai enxergar o seu passado com essa documentação, para que você possa melhorar o quadro atual, sempre tentando otimizar a saúde ali da empresa. E a professora disse que eu fui um pouco mais aprofundado, então eu vou falar algo mais profundo ainda. O professor gosta dos terrenos mais abissais aí da literatura, né? Ela já me conhece, que eu sempre trago. E outra, eu nunca repito lives, eu nunca repito assuntos. Toda palestra minha, eu trago sempre coisas que eu li ainda há pouco, se duvidar, né? O professor gosta desses desafios aí de garimpar, de fazer mining, né? De fazer mineração de conhecimento aí. Então, eu vou dar a dica para vocês também de uma área muito interessante que eu estou usando no meu doutorado, inclusive, que é o Data Management, o gerenciamento, a gestão de dados. Vejam só, já é um pulo além do que a gente acabou de falar de gestão de processo. E dentro da gestão de dados, por exemplo, tem um instituto internacional de vários que existem, mas tem um especial, que é o que eu sigo nos meus projetos e nos meus escritos, que é o DAMA, escreve DAMA mesmo, o DAMA, como eles falam, DAMA, vocês podem visitar o site, vocês vão encontrar uma literatura dele chamada PBOK, é o Data Management Book of Knowledge, é o livro de conhecimentos para a gestão de dados. E dentro da gestão de dados, para vocês terem ideia, que a gente falou, olha, a gente vai tirar uma radiografia da situação atual da empresa, isso vocês veem no curso também, a gente ensina, e a partir daquela radiografia a gente levanta todos os gaps, né, quem já foi em Londres sente saudade lá do Mind the Gap, dos metrôs, né, preocupe-se com a brecha ali entre o metrô e a calçadinha que você fica para pegar o metrô. Então, nós identificamos todos aqueles furos do projeto de conformidade, e a gente vai preenchê-los com o passar do tempo, claro, sempre ranqueando, criando as prioridades daquilo que deve ser feito primeiro, alinhado com o negócio da empresa. Se for uma startup, as coisas têm que andar mais rápidas, com metodologias ágeis, como a professora disse. Se for uma empresa bancária, você vai focar em maior segurança em relação ao principal produto daquela empresa, o principal serviço, que é a proteção de finanças de outrem, de proteção econômica das pessoas, etc. Só para fechar essa fala nesse momento, eu disse que eu ia aprofundar. Dentro da gestão de dados, existe uma área, aí, como eu disse, né, se a LGPD é a Alice no país da proteção de dados, né, é tanta coisa que a gente vai estudar ali quando a gente se apresenta. Então, isso que eu vou falar é Star Wars, né, já é o universo inteiro, com um monte de planetas ali, uns com assuntos diversos e etc., que é a arquitetura de dados. Para vocês terem ideia, eu tenho estudado gestão de metadados, só para vocês terem ideia, porque metadados dizem respeito a dados,
Nada mais é do que isso, professor é da computação também, para vocês nunca mais esquecerem o que é metadado. Metadados são dados sobre dados. Quando você salva um arquivo do Word, você tem o arquivo, que é o arquivo do Word, mas nele está o autor que criou aquele arquivo, a data de criação, a empresa onde aquele arquivo foi salvo. Esses são os tais metadados, né? E nós temos gestão de metadados. Por quê, professor? Porque os metadados, além de servirem como mineração de conhecimento para a própria empresa, eles também são dados pessoais em vários contextos, se eles estiverem vinculados à vida de alguém, de algum cidadão. A gente tem gestão de documentação e conteúdo, gestão do armazenamento de dados, gestão de business intelligence, gestão, ou seja, como esses dados são utilizados pela inteligência da empresa, gestão de big data, né? Vejam só a quantidade, modelagem de dados, como é que eu modelo as bases de dados, como é que eu modelo como esses dados vão aparecer, por exemplo, em contratos, como é que eu modelo esses dados, como eles vão aparecer em sites na internet. O professor não tem o que fazer, só vive estudando, agora eu estou estudando, né? Legal design, vou chegar num bar, né, numa moça, você sabe legal design, ou visual data law, essas coisas bonitas que a gente fala, o professor brinca muito. E uma das gestões também é a qualidade dos dados. Além de você ter os dados em sua empresa, será que a qualidade, será que você não está coletando dados demais? Será que esses dados não estão sendo mal utilizados? Ou pior, estão sendo subutilizados. Você não está conseguindo tirar conhecimento com aquela massa enorme de dados que você tem, que você poderia transformar em novos negócios. Quem sabe com os dados que você já possui, você consegue criar uma startup que vai revolucionar o mundo aí e fazer de você ainda mais rico, né? As empresas perseguem o lucro, não sejamos tolos nesse sentido. Então, a arquitetura de dados, que faz parte da gestão de dados, tem tudo a ver com LGPD também, e muitos dos profissionais que eu conheço não tocam muito nesse tema, não sei se por falta de afinidade, por isso que eu estou trazendo aí algo que eu acredito seja bem singular nesse momento, né? Claro que a gente vai debatendo, vai aparecendo outros pesquisadores aí para trazer essas coisas para nós. Eu retorno a fala aí para as senhoritas e senhora. Muito bom, prof. Vou retomar Muito aqui bom. na hora que a gente caiu para falar um pouquinho dos nossos cursos. Eu até fixei aqui o curso de DPO para vocês darem uma olhadinha. Lá em cima também no meu comentário tem o curso de LGPD. Aqui no SES nós temos 3 cursos que podem se auxiliar com esses 2 professores maravilhosos, que é o curso de LGPD, que é um curso mais inicial, onde a gente traz uma parte mais teórica. O curso de módulo avançado para DPO, onde é uma parte bem mais prática, um pouco mais robusta. E nós temos as assinaturas de advocacia. Se você é advogado e quer lidar aí com várias vertentes, dentro do curso você vai ter acesso a vários tipos de cursos, mini cursos, e entre eles tem a LGPD, Direito à Saúde e vários outros cursos. Então fica ligadinho, qualquer coisa vocês podem mandar a dúvida aqui no chat ou entrar pelo próprio link que eu já deixei aqui. Bora continuar. Boa! Vamos lá. Para quem ainda não está familiarizado com a LGPD, né, vamos assim dizer, o núcleo duro da lei é que ela estabelece, né, os direitos ao titular de dados. Isso quer dizer o quê? Para quem aí está iniciando a live e não está entendendo que história é essa de LGPD, né? Às vezes a gente não entende nem as letrinhas, né? A sopa das letrinhas. Gente, isso significa que eu, Marília, que você aí que está participando com a gente dessa live, que nós somos as titulares dos nossos dados. Ou seja, nós temos o direito de fazer o que a gente quiser com os nossos dados pessoais. Para mim, essa é a mudança paradigmática aí na linguagem do professor Kleorbert. Essa, para mim, é a grande revolução da LGPD. Porque até então, no nosso país, isso não estava fixado, não estava regulamentado por meio de lei. Ou seja, a gente não sabia, né, de quem seria a titularidade daqueles dados, né? A gente poderia pensar, por que não a empresa que armazenou por tanto tempo esses dados pessoais? Então, a LGPD, ela priorizou, né? Ela concedeu poderes, né? Direitos, né? Às pessoas naturais ou físicas. Então, somos nós, os consumidores, os clientes, né? Que temos esse poder. Né? Então, vamos chamar aqui informalmente, nós somos os donos dos nossos dados pessoais.
E essa mudança é paradigmática porque ela afeta o mundo dos negócios, ela afeta totalmente o mundo dos negócios. O que o professor Cleorbert falou agora de inovação tecnológica, de metadados, de ciência de dados, tudo isso afeta a privacidade e a proteção de dados. Ou seja, se até então as empresas faziam o que queriam com os nossos dados, muitas vezes sem a gente ter atenção suficiente e sem ter dado qualquer tipo de consentimento, agora, com a LGPD, isso não é mais possível. Então, atenção você que é estudante de direito, que é profissional de direito, veja aí uma oportunidade, né, para a sua carreira como profissional, para ser um DPO ou uma encarregada de dados, e também como consumidora final, como usuária de um sistema de telefonia móvel, por exemplo, né? O que estão fazendo com os meus dados? Por que aquela empresa, que eu nunca fui cliente dela, por que ela está me ligando e me mandando WhatsApp o dia todo? Isso é possível de acordo com a LGPD? Não, tem alguma coisa estranha aí, então a gente tem que analisar, né? Vejam que essa mudança paradigmática, até o momento, na minha leitura, ela ainda não atingiu a sua maturidade, seja nas empresas, nas organizações públicas também, seja para o cidadão, né? Para o cidadão comum, que não é tanto desse mundo jurídico nosso, que ainda não se atentou para a questão. Eu acho que com o passar do tempo, com os debates avançando, né, com a LGPD chegando na ponta, né, assim como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor há 20, um pouquinho mais de 20 anos atrás, né, ou seja, hoje é um valor, as pessoas conhecem minimamente os direitos do consumidor. Eu acho que é assim que vai acontecer com a LGPD. Pouco a pouco, né, a sociedade civil, a cidadania vai se apossar, vai se empoderar em relação aos temas de privacidade e proteção de dados. E isso também vai gerar um efeito na qualidade da prestação de serviço das empresas e também vai agregar um valor para aquela organização que respeita a privacidade dos seus clientes e dos seus usuários, né? Isso eu acho que seria, assim, a cereja do bolo para o nosso país, né? Que eu acho que não é no curto espaço de tempo, não é para amanhã isso, mas que eu acho que as empresas também têm que começar a enxergar a LGPD como uma oportunidade, porque até então a gente está vendo muita gente chorando, falando dos custos dos projetos de implementação e que a gente está na pandemia, etc, etc, né? Aquele choro livre, que sim, tem muita razão de ser, não estou menosprezando, mas que também vamos ter cada vez mais um público, uma clientela antenada para quem está protegendo os nossos dados, né? Então, assim como a gente quer contratar uma empresa, uma plataforma digital que respeite os direitos do consumidor, eu acredito que assim também o será com a LGPD. E você, Cleorbert, o que você acha? Só complemento, como sempre, né, suas valiosas falas, professora. O Brasil, ele precisa, a professora sabe disso, o Brasil precisa, no cenário internacional, ter uma sólida norma de proteção de dados para que ele possa, inclusive, galgar, se for o caso, por exemplo, uma cadeira na própria OCDE, né, o Brasil também tem essa visão, ou seja, a coisa é muito mais séria, porque os países de diversas outras partes do mundo exigem, de certa forma, pressionam as outras nações para que elas tenham maturidade suficiente em proteção de dados, para que possam trafegar os dados dos seus próprios compatriotas com esses países, e o Brasil não fica atrás, justamente por isso as coisas têm andado. Há exemplo muito bem colocado pela professora do próprio Código de Defesa do Consumidor, que à época também nasceu por essa necessidade de segurança jurídica, ou seja, é outro argumento cabível nesse contexto, é a própria segurança jurídica. As coisas não mais acontecem, como bem colocou a professora, do jeito que as empresas querem, não tem mais uma coisa solta, existem regras agora a serem seguidas. Entendam vocês que a LGPD ela não chegou como
um personagem de filme de terror, agora ninguém pode mais fazer tratamento de dados, agora acabou-se tudo, meu Deus, vamos fechar as portas e etc. Não, a gente só precisa fazer as coisas de maneira leal frente aos titulares de dados, frente às pessoas que são o quê? Donas dos dados. Agora eu repito o que eu já falei diversas vezes, incansavelmente, e que não são falas minhas, né? São falas de pensadores anteriores às minhas pesquisas, são falas que a gente encontra na jurisprudência, nas decisões, inclusive, por exemplo, da Suprema Corte lá nos Estados Unidos, de que os dados pessoais são uma extensão da nossa personalidade, ou seja, os dados pessoais somos nós. Quando você faz uma simples curtida no Facebook, aquela curtida, dependendo do que você escolheu, se for o ódiozinho lá, se for o coraçãozinho, aquilo ali a gente chama de análise de sentimentos. Existem alunos meus que fazem trabalhos em cima daquilo. Ou seja, eu quero saber qual é o sensor termográfico daquele produto. Será que as pessoas gostaram daquela postagem? Tudo isso a gente trabalha em cima da análise de sentimentos, que é uma área fantástica, inclusive para os trabalhos de conclusão de curso de vocês, para artigos científicos e etc. Então, quando você faz isso, naquele momento, você transferiu um pedaço de você, que agora vai ficar em mãos da Facebook. Vai ficar em mãos de um site parceiro da Facebook, por exemplo, um e-commerce, e coloca o botão de curtir ali. Então, essas duas empresas, tanto aquela empresa que vende roupas ali online, sei lá, e a própria Facebook, elas são responsáveis por uma curtida sua. Imagine a quantidade de dados que a gente transita para a internet sem que a gente saiba. O nosso celular está a todos os momentos aqui trocando informações, e se esses dados, eles nos identificam, eles fazem parte da nossa personalidade, eles são dados pessoais, e eles devem ser tratados de maneira leal. Um dos princípios da LGPD é o princípio da transparência, ou seja, as empresas que coletam as nossas vidas, é isso que eu quero que vocês entendam. As empresas que coletam pedaços de nossa personalidade, pedaços do Cleorbit que vai para a internet, essas empresas agora são obrigadas a dizer por que elas fazem isso. Aquele monte de perguntas. Quando elas fazem isso? A duração de fazer isso, por quanto tempo você vai ficar com meus dados? Por que você precisa de tantos dados? Será que você precisa mesmo saber que eu uso pantufas pela manhã? Eu estou fazendo um cadastro aqui para uma, sei lá, para uma live. Será que eu preciso passar minha altura, minha sexualidade, o meu RG, o meu CPF, o código QR Code da minha alma? Você precisa disso realmente? Por quê? Você tem que justificar aquilo. E eu falo sério, né? O pessoal nem sabe quando eu estou brincando, mas enfim. Eu sempre estou brincando, né? Igual o Incrível Hulk, eu sempre estou zangado, né? O professor sempre está com alguma brincadeira na ponta da língua para ficar mais tranquilo as falas dele. Mas tudo isso, as empresas vão ter que comprovar, elas podem fazer, como eu disse. A LGPD permite que você faça tratamento de dados, que você use os dados das outras pessoas, que você compartilhe esses dados com outras empresas, que uma startup ela varra a internet com um spider, o professor vai ensinando vocês, spiders são aranhas, são softwares que eles vão nas teias, a internet também é chamada de web, né? E o professor mesmo cria sistemas de monitoramento, sistemas de aranhas, né? São spiders, são softwares que eles ficam varrendo a internet buscando alguma coisa. Às vezes em investigações as polícias fazem isso, etc. Então, uma startup pode começar a pegar dados tornados públicos por nós. A LGPD diz que dados tornados públicos pelos próprios titulares não são protegidos por ela, mas que quem os tratar deve entrar em conformidade com a LGPD. Não é porque meu dado está lá na internet que eu coloquei lá que eu sou da igreja Jedi, porque existe, viu? A igreja do Star Wars. Em Londres, principalmente, tem um monte de seguidores lá. O pessoal anda realmente com a roupa de Jedi e tudo, é muito interessante. Então, digamos que eu entrei lá nessa congregação lá de Star Wars. E eu coloquei isso no Facebook, abertamente, lá está público. Mas uma startup que pega essa informação, ela vai ter que se adequar às normas de onde ela faz parte, do país, da jurisdição ali, e até internacional, se for o caso.
Se uma startup lá da Europa coletar esse dado e eu estando aqui no Brasil, ela vai ter que se adequar à LGPD. Ou seja, o que essas normas querem é lealdade. As empresas podem fazer todos esses tratamentos, porém, dentro dos ditames, respeitando os meus direitos, as minhas garantias, os princípios que a própria lei traz, e vocês veem isso nos cursos que a Ceres oferece. É isso que é o mais importante aqui para eu falar agora, para fechar minha fala. Volto para as queridas amigas, a fala agora. Bom, é difícil falar depois do professor, né? Mas, enfim, eu queria deixar uma mensagem aqui. Bom, queria dizer para os nossos queridos alunos e futuros alunos e amigos e colegas de trabalho que a gente está aqui também para responder umas perguntas aí. A gente está aqui para dar nossa opinião aí, caso vocês tenham alguma dúvida. E eu queria animar as pessoas que ainda não começaram a estudar os temas que envolvem a LGPD, né, para que estudem, para que comecem, né, para que saiam aí da inércia e venham estudar conosco. É um tema apaixonante, tem aí um desafio muito interessante, porque a gente tem que sair da caixinha, né? Eu acredito que muita gente que está aqui hoje é da área jurídica, então a gente tem que dar esse passo, né? Rumo a algo que para a gente é desconhecido. E eu gosto de desafio. Então, se você que está aí seguindo com a gente gosta de um desafio, quer aprender coisas novas, saiba que tem uma profissão, que é uma profissão do presente, do futuro, né, que é DPO, né, Data Protection Officer, ou, de acordo com a LGPD, encarregada de proteção de dados, né? Que eu não gosto muito dessa palavra encarregada, porque eu sinto que eu estou carregando um piano nas costas, então eu fico com o DPO mesmo, né? Mas parece que chegou uma pergunta aqui, né? Aqui, ó, é a Valéria Resquete, acho que é. Boa noite. Quem tem o poder de fiscalizar e multar a empresa que não está adequada à LGPD? Ótima pergunta, Valéria. A LGPD traz uma entidade que fiscaliza, né? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Quase que eu falei aqui agência reguladora, porque, na verdade, na época dos debates da lei, né, muitos especialistas advogavam para que a ANPD fosse uma agência reguladora, né, com autonomia, né? Mas, da forma como está hoje na LGPD, é uma autoridade nacional ligada à presidência da República, né? E aí tem aí algumas críticas que são feitas também por juristas, por especialistas, porque o poder público trata muitos dados ao nosso respeito. E aí ter uma autoridade subordinada hierarquicamente à presidência da República não seria o melhor modelo, né? O melhor modelo seria no formato de uma agência reguladora que nós temos aí em diversas áreas da economia. Agora eu vou passar para o professor também responder. Ótima resposta, concordo aí com a professora Marília. Discordar da professora Marília é assim, até uma ofensa, né? Mas vamos lá. O Igor, agora não sei que, Pérez, ele pergunta, a LGPD aplica-se aos dados já coletados? Eu aproveito e respondo duas perguntas ao mesmo tempo. A LGPD ela se aplica não somente ao que é coletado, mas a qualquer coisa que se faça com dados pessoais, tá, pessoal? Não é só a operação de coleta, não é só o armazenamento. A transferência, o cruzamento, a criação de dados que digam respeito a pessoas físicas, aos donos dos dados, tudo o que for feito. Se eu sou o faxineiro, estou varrendo ali a empresa e uma tela está ali ligada, tem um relatório com dados pessoais, acabou de acontecer um tratamento ali, e talvez irregular, porque eu não deveria estar vendo aqueles dados. Se você vai em um posto de saúde, tem lá uma lista impressa com os nomes das pessoas que vão tomar vacina, e essa lista fica jogada em cima de uma mesa, onde todo mundo pode ler aquelas informações, está havendo ali uma ferida à LGPD. Ou seja, não está havendo coleta, mas está havendo uma exibição irregular daqueles dados. Então, a resposta é sim,
a LGPD se aplica, com certeza, a dados já coletados, as bases de dados ali presentes, a papéis, porque ela também se aplica a dados físicos, tá? Aliás, em formato físico, em papel, não somente em meios digitais. Professor, eu acelero para responder essa outra pergunta, se você quiser, você complementa, tá? Foi o Matheus Rubaldi, eu não sei como é que pronuncia aqui. É possível aplicar um programa de conformidade para todo um grupo empresarial? Sim, Matheus. Inclusive, há cláusulas contratuais padrão, por exemplo, e a binding clauses, que eles chamam binding corporate rules, também se fala na Europa, que são regras corporativas vinculantes. Você pode criar modelos de contrato que façam essa adesão generalizada de um grupo empresarial, inclusive se eles estiverem com os seus tentáculos no exterior. Né? A gente pode fazer esse casamento também. Por isso que eu disse que o pessoal da área jurídica, que o professor também é formado em Direito, né? Além de ter formado em Computação, também sou da área jurídica, a gente tem os pés dentro da questão contratual, né? Então, eu passo a fala para a professora Marília, se ela quiser fazer. Enquanto eu mostro para vocês aqui o lado negro da força, um dos meus bonequinhos é o da Móvel. Tem outros aqui espalhados, aqui, esse aqui estava mais pertinho, o bichinho não é dos mais bonitos. Mas como o professor estuda o mundo hacker, eu sempre digo, estudem também o lado negro da força, porque é de lá que vem as coisas que a gente deve proteger, né? Próxima live, cada um vai trazer um mascote, né? Alguma coisa do gênero. Eu vou trazer também, tá? Beleza. Não pensa que eu vou ficar atrás, não. Só complementando a resposta que foi dada ao Matheus, inclusive, Matheus, a resposta que o professor te deu era assim que era feito no Brasil antes da LGPD. Imagina uma multinacional, um grupo empresarial que poderia ter uma filial aqui no Brasil. Então, suponhamos que a sede dessa empresa era em um dos países da União Europeia e que lá já tinha o GDPR. Então, o nível de jurisdição, vamos assim dizer, seguido por essa empresa no Brasil, ela tinha que seguir o GDPR. Agora, o GDPR tem a LGPD. Então, essa conformidade ela está, assim, de certa forma, facilitada, né? O interessante é sempre a gente subir o sarrafo quando a gente tem jurisdições mais e menos exigentes, vamos assim dizer, em termos de proteção de dados. A regra é aplicar aquela que possui maiores exigências, né? Então, essa é uma questão que é muito analisada, principalmente quando a gente está estudando temas de transferência internacional de dados, né? Porque às vezes a gente coleta o dado do Brasil, mas esse dado é armazenado na Califórnia. E aí, como é que é a legislação lá? Né? Então, tem muita similitude com a questão da transferência internacional. Agora, isso não quer dizer, viu, Matheus, que quando a gente está implementando a LGPD em um grupo empresarial, que a gente não tenha que fazer outras análises. Então, é uma SA? É capital aberto? É capital fechado? São várias empresas coligadas? São limitadas? Não são limitadas? Ou seja, tem uma série de análise da governança desse grupo que precisa ser detalhada, né? Agora, é possível você traçar uma linha entre estas diversas empresas para que você tenha um programa de privacidade mínimo para todas. Você pode até ter algumas exigências específicas para algumas em detrimento de outras. Isso também é possível. Temos mais perguntas aí, gente? Eu sou da área jurídica, né? E eu fico aqui só ouvindo vocês falarem. Eu acho que realmente é aquilo que a senhora falou. A gente tem que se desafiar mesmo, porque realmente não faz parte do nosso dia a dia conhecer a LGPD, todos esses processos, até as siglas mesmo, a gente às vezes fica meio perdido. E é por isso que o curso, com certeza, assim, ouvindo os senhores falarem, eu sei que ele é muito bom. Com certeza ele deve ajudar bastante a gente a compreender esses termos, entender basicamente como funciona a LGPD e o que é que o pessoal está perguntando aqui. Com certeza tem respondido lá no nosso curso, que eu já comentei aqui com vocês, que a gente tem alguns cursos e estão com 35% de desconto até o final do mês. Então vocês vão ter esses 2 mestres lá com 35% de desconto. Então corre, minha gente, antes que a gente termine. A gente vai responder 2 dúvidas e vai passar para a finalização da nossa live, certo?
Beleza. A Valéria é Rock 7? Não, eu tô brincando. É Chat, eu acho que é o. Rock 7, eu acho que o pessoal não sabe nem o que é, né, Mari? Isso é só do nosso tempo, mas enfim. Todas as empresas estão Desconheço. obrigadas. Desconheço. Não Desconhece, entendi. não é do seu tempo, não, né? É só do meu, né? Todas as empresas estão obrigadas a ter um DPO dentro delas. Eu vou responder duas vezes, tá? As empresas que são obrigadas, que até o presente momento a gente entende que são todas, elas podem ter um DPO externo, que a gente chama de DPO remoto ou DPO as a service. Inclusive, vários colegas meus trabalham de maneira remota. As empresas contratam essas pessoas para trabalharem como DPO para elas, lembrando que o DPO ele não resolve tudo. Ele é um acompanhador do projeto de conformidade, ele é um intermediário, é um ponto de contato entre os cidadãos e a empresa, entre a autoridade de dados e a empresa, mas não é ele que vai resolver tudo, não. Ele não é esse coringa que muitos estão vendendo. Ele é um profissional que tem um peso, um valor e é exigido pela norma. Claro, como eu disse, as empresas que são obrigadas a ter DPO, elas podem ter dentro ou fora, como eu disse, né, de maneira remota. Por que que eu coloquei essa ressalva? Porque a ANPD, ela já está em seus estudos para decidir quais empresas serão dispensadas de ter o encarregado. Pelo contingente, né, pelo tamanho da empresa, pelos dados que essa empresa trata, pela maneira que trata, quando trata. Por quê? Porque a gente acredita que a ANPD vai seguir o molde europeu, que é assim que acontece na Europa. Só que a nossa lei ela não trouxe essa previsão, essa excludente, né, de necessidade do DPO. Na Europa, o regulamento dele já traz isso, né? Tem alguns requisitos que, se a empresa alcançá-los, não vai precisar de DPO, muito embora a gente recomende que tenha, mesmo que não sejam obrigadas, para facilitar a vida delas. Aí, Sim. se você quiser voltar a isso, Marília, depois deixa eu só ver a Não, outra pergunta aqui eu rapidão. só ia complementar, Cléo, que Pode falar, que amanhã bom. a NPD vai ter a audiência pública sobre norma de aplicação da LGPD para microempresas e empresas de Isso, pequeno porte. Então, amanhã, ótimo. gente, para quem está interessado, você trabalha numa startup, por exemplo, e você está interessado nesse tema, esse tema está em consulta pública. Então, amanhã, a partir das 9 horas, né, a NPD vai se manifestar a respeito aí das sugestões que foram apresentadas. É dia 14 de setembro e 15 a partir das 9. Depois vocês procuram aí no YouTube da NPD que vocês vão Uhum. encontrar informações. Pode seguir, Cléo. Beleza. E o meu nobre amigo, Roberto Monteiro, de São Paulo, estudou comigo no Damásio, um querido, ótimo advogado também, posso dizer sem medo algum. Ele pergunta, ele pede, né, que se a gente pode dar dicas de áreas de atuação para o advogado, né, quais empresas que vão precisar se adequar. A resposta, Roberto, é tudo o que seus olhos alcançam. No seu bairro, o seu Zé da esquina da padaria do João até as grandes mega ultra Street Fighter Mario Bros corporações, vocês vão ter que trabalhar para adequá-las. Elas precisam. A gente tem aí necessidades aí pululando em todo o espectro de visão de vocês. Ah, mas eu só mando e recebo e-mail. Se você trata dados pessoais, o e-mail é dado pessoal, a não ser que seja tudo automatizado, você está conversando só com um robô. Mas se você troca e-mails com seres humanos, você está tratando dados pessoais. Ah, mas eu só armazeno, eu sou uma empresa que eu só forneço serviço de TI, não tenho nada a ver com isso. Só tem, os dados passam pelos seus serviços, então você tem que se adequar a isso. Escolas, é o que mais tem, escolas. A gente tem lá o artigo 14 da LGPD que faz exigências muito mais criteriosas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes com premissas diferenciadas. Planos de saúde, tudo, né? Oficina de carro, supermercado, entendeu? Tudo que vocês olharem aí, inclusive, para terminar de sacramentar, pessoas físicas também, que fazem tratamento de dados para fins comerciais, também devem se adequar à LGPD. Não são só as empresas, para vocês terem ideia. Volto à fala, foi uma honra enorme, não sei se eu já posso até falar aqui finalmente. O professor ama ensinar e ama aprender ainda mais desde criança. Eu sou aquele menino
E você puxava assim a calça, a saia das pessoas, né? O adulto, né? Quando eu era criança. Você sabe qual é o animal que corre mais rápido, não sei o que e tal. Você sabe qual é o bicho que faz isso assim assado. Então o professor sempre gostou muito de pesquisa e vai ser uma honra encontrá-lo já no curso também. Tanto em segurança da informação, gestão de riscos e outras áreas que a gente trabalha lá. E também, claro, os outros professores, excelentes profissionais que a gente tem no curso. Volto a falar aí para vocês duas. Não sei qual das duas vai falar agora. Tá bom? Uma boa noite, foi um prazer enorme Boa estar com noite. vocês mais uma vez. Posso falar? Posso falar, Cecília? Pode sim, Só professor. Então, pode. só para não perder aqui o fio da meada, o Monteiro e a Lê Barcelos me fizeram também duas perguntinhas. Se aplica para portaria de prédio, sim, gestão de condomínios, gestão de imobiliárias, de tudo. E também se aplica LGPD no terceiro setor, né? Terceiro setor também sempre tem um cuidado especial, porque muitas vezes tem convênio com o poder público, então o próprio órgão com quem uma ONG possa ter uma parceria, o próprio poder público daqui a pouco vai começar a fazer aquelas due diligence de proteção de dados, igual a gente vê em compliance, né? Então, assim, todas as entidades precisam se adequar. Infelizmente, a gente não vai poder falar muito aqui de terceiro setor, mas, por exemplo, cartórios, né? Tem até artigos que tratam especialmente do tema de cartórios na LGPD. Também tem que se adequar à LGPD. É como o professor Cleorbert disse, né? Até onde os nossos olhos alcançam, né? E a dúvida nesse momento é o que está em consulta pública a respeito da necessidade ou não de se ter um DPO, né, para pequenas empresas, né, para as microempresas. É isso, gente. Eu queria, assim, agradecer demais a atenção de vocês, né, numa segunda-feira à noite, depois de um dia de trabalho. A gente está aqui conversando sobre temas que são, de certa forma, difíceis, né, para quem ainda não está acostumado, mas são apaixonantes, como eu já disse, né? Então, eu falo do tema com muito prazer, com muita satisfação, e é assim que a gente também tem gravado as nossas aulas, né? De uma forma informal, direta, numa linguagem muito acessível, e também a gente tem deixado algumas horas do curso para fazer algumas aulas ao vivo, porque a gente quer conhecer vocês melhor, né? E sempre na aula ao vivo, a troca é especialmente enriquecedora, né? Mas acho até que mais para os professores, né? Enfim, só agradecer mesmo e aqui estamos, né? Qualquer coisa podem nos seguir aí nas redes, mandar uma mensagem, que a gente sempre está à disposição de vocês. Foi ótimo, gente. Muito obrigada, professores, pela aula que vocês deram. Eu estou aqui realmente desafiada a tentar entender um pouco mais. E eu acredito que quem ficou aqui até o final também está sentindo isso. Como a senhora falou, é apaixonante. Eu acho que tudo aquilo que é desafiador passa a ser apaixonante, porque você fica querendo saber um pouco mais, os senhores falando e eu raciocinando aqui, mas o que é isso? Mas o que será aquilo? Então, tudo isso vocês vão conseguir encontrar no curso, sim. Agradeço demais pelo tempo dos senhores. Foi uma grande aula. Agradeço a todo mundo que deixou aí o seu comentário, que fez perguntas. Isso enriquece muito a live. É muito bom, até como a professora falou, para os próprios professores, né? Que a gente está aí nessa pandemia, ainda fazendo lives um pouco mais remoto. Então, quando a gente tem esse contato com vocês, é maravilhoso. Muito obrigada. Nós vamos ter uma próxima. Fiquem ligados, certo? Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Sem mostrar digital. Tchau, tchau. Tchau, tchau.